Menino. Tudo bem? Oi, boa tarde, Ana, Joel, ouvintes, tudo bom? Tudo bem. Tudo legal. Você já viu a pesquisa nova que saiu aqui para São Paulo? IPEC, né? Exatamente. E Já, PESP. Sim, já muito viu os interessante números? essa pesquisa, hein? Vamos lá, então. Posso divulgar Vamos. os números para o nosso ouvinte que não viu ainda? Ó, Vamos deixa lá. eu trocar aqui um pouquinho a trilha. Para a gente já ir entrando no clima do fim de semana. A pesquisa IPESP, que foi realizada por telefone, saiu agora há pouco o levantamento mostrando o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, na liderança da disputa para o governo de São Paulo. 34% das intenções de voto na pesquisa estimulada, né, que é quando o entrevistado recebe uma lista com os nomes dos candidatos. Em segundo lugar, aparece o ex-ministro Tarcísio de Freitas, do Republicanos, com 24% das intenções de voto, e o atual governador do estado, Rodrigo Garcia, bem próximo dele, viu, com 22% das intenções de voto, tecnicamente empatados, né? Se a gente for considerar a margem de erro, que é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, então, tecnicamente, eles estão empatados. Em relação à rodada anterior da semana passada, Haddad caiu 2 pontos para baixo, enquanto Tarcísio e Rodrigo subiram, né? Oscilaram na pontuação para cima. Vinícius Poit, do Novo, marcou 2 pontos, Elvis César, do PDT, 1%, os demais candidatos não pontuaram. Brancos e nulos, 10%, enquanto os que não sabem ou não responderam, 8%. 1.000 eleitores paulistas ouvidos por telefone entre os dias 28 e 29 de setembro, índice de confiança da pesquisa de 95%. Segundo turno, temos aí, não temos? Temos cenário pesquisa para primeiro turno. Isso aqui é para primeiro turno ainda. Vamos olhar que daqui a pouco, um pouco à frente, deve ter aí o resultado para o segundo Já turno achei. também. Já estamos com Já o número achou, aqui. né? Vamos Disputa lá, então. acirradíssima também. Vamos lá. Primeiro cenário aqui é entre Fernando Haddad e Tarcísio de Freitas. O petista ganha com 45% dos votos, Tarcísio de Freitas com 39%. Um segundo cenário, considerando Haddad e Rodrigo Garcia, Fernando Haddad com 43%, Rodrigo Garcia com 40% dos votos. Também tecnicamente empatados, Também né? tecnicamente empatados, exatamente. Num terceiro cenário, Rodrigo Garcia e Tarcísio de Freitas também dá empate, mas Tarcísio de Freitas está um pouco à frente, sem considerar a margem de erro, 36%, aliás, da intenção de votos, Rodrigo Garcia com 34%, ou seja, Sabino, tá muito embananado, né? Não dá para apostar em nada. Aqui para São Paulo tá bem definido mesmo. Exatamente. É verdade, Joel, Ana, ao contrário do que acontece no cenário federal, né, onde nós temos 2 candidatos disparados na frente, a dúvida é só saber se vai ter ou não o segundo turno. Aqui em São Paulo, aliás, se vocês me permitem, lembrando, como antecipamos, né, que ia chegar todo mundo embolado para o segundo turno, no finalzinho, nessa reta final aqui do primeiro. Aliás, a fala foi, inclusive, do presidente do Instituto Quest, numa entrevista que ele deu para o Rodolfo Schneider e para mim lá na TV Bandeirantes. Muito interessante, realmente, esse cenário. E esse cenário, vale a pena a gente mostrar algumas coisas, né? Primeiro, uma queda importante de Fernando Haddad. Eu digo importante porque ela acontece no momento na reta final. 2 pontos. Pode não parecer muito, mas é um indicador. E ele acaba ficando naquele patamar tradicional dos eleitores do PT, cerca de 30% em todas as eleições. E essa disputa acirradíssima de Tarcísio Freitas e Rodrigo Garcia, que leva os dois a terem, inclusive, chance no segundo turno eventual com Fernando Haddad, caso seja essa a configuração. A gente faz uma analogia aqui, eu vou fazer uma analogia para poder comentar um pouquinho a campanha rapidamente, porque você sabe que tem comentarista de futebol, né? Às vezes o comentarista de futebol tem um time, é corintiano ou palmeirense, mas chega lá no jogo e ele fala, olha, foi pênalti contra aquele time que ele torce. E às vezes a torcida fica brava. Mas o que ele está fazendo ali? Ele está sendo profissional, né? Ele está mostrando o que está acontecendo, está trabalhando em cima de fatos. Nosso papel quando a gente comenta política é um pouco essa. Então, eu vou fazer aqui um comentário de como é que foi um pouco essa campanha, para a gente resumir. E, por favor, não me entendam como torcida, mas me entendam como um trabalho aqui profissional, né? Então, o primeiro aspecto que é importante. O que marcou a campanha para Fernando Haddad, por exemplo? Colado em Lula, se aproveitando dos votos que Lula tem, né, nessa toada, mas também com os contras da candidatura Lula, porque, como a gente sabe, o PT em São Paulo tem ainda um índice de rejeição importante. Fernando Haddad se beneficiou também do trabalho de Alckmin no interior, trabalho de Márcio França no litoral,
Aliás, Márcio França e Haddad, que não tem uma relação tão fluida assim, né? Apesar da vice de Fernando Haddad ser a esposa, né, do candidato ao Senado, Márcio França. No caso de Tarcísio, colou em Bolsonaro, né? E superou, de alguma forma, a questão de ser carioca. Num primeiro momento, esse era um problema, né? Essa era uma questão bastante colocada. Isso na campanha com uma outra derrapada, lá quando ele falou que não sabia exatamente onde votava, mas acabou passando. E olhando o Rodrigo agora, Rodrigo Garcia, não mais pelo espelho, né, retrovisor, mas na janela lateral, né? Agora, o fato é, a campanha de Tarcísio é uma campanha que fez ele conhecido em São Paulo. Ele não era conhecido em São Paulo. Portanto, uma campanha que deu certo. E já diferente da campanha de Rodrigo, em que eu tenho ali minhas discordâncias, né? Começou falando que tinha 2 coelhos, né? 2 cachorros, informações pouco importantes, sem conseguir apresentar de fato tudo que ele fez, e tinha muita coisa para apresentar aqui como vice-governador, que foi o maior tempo que ele ficou no governo. Mas está subindo na hora certa, tem essa disputa no interior com Alckmin, né? Só que a diferença é que ele é o governador atual e tem a caneta na mão. Portanto, isso é importante. Embolado, tudo embolado, resultado imprevisível. Eu não descarto nem, apesar de achar pouco provado, não descarto nem um segundo turno entre Rodrigo Garcia e Tarcísio Freitas. Vai ser o famoso vamos acompanhar para ver, né? Domingo estaremos aqui para trazer esse resultado para o nosso ouvinte. E essas tendências na última semana, ou seja, na reta final, elas são as mais importantes, né? Então, quando o cara chega subindo na última semana ou caindo, essa é uma tendência, ou seja, que haja uma continuidade. Por isso que o Sabino fez esse resumo, como sempre, muito importante para todos nós. Sabinão, muito obrigado, querido. Um abração para você, bom Valeu. final de semana, até domingo. Obrigado, domingo estaremos aí na cobertura. E lembrando que amanhã tem Olhar de Repórter a partir das 9 da manhã, falando, por exemplo, da volta da chuva em São Paulo. Boa!